Vamos falar um pouquinho agora sobre as penas, as sanções penais que estão definidas na Lei 9.605. Então, nós encontramos a chamada pena restritiva de direitos. Só relembrando, a primeira pena para a pessoa física é a chamada pena privativa de liberdade, é a mais comum. Então, nós temos no direito penal a pena privativa de liberdade, a detenção, a reclusão. Nós temos a multa penal, que não se confunde com a multa administrativa, aquela multa em que um agente do Estado, então no nosso caso ambiental, um guarda civil ambiental, municipal ambiental, um policial ambiental das polícias militares, um funcionário, um agente de fiscalização do IBAMA, ou seja, um fiscal do IBAMA, um agente de fiscalização de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um agente de fiscalização da CETESB, que é um órgão ambiental estadual em São Paulo, que tem competência para autuar administrativamente. Então, não se confunde a multa penal com a multa administrativa. Além da multa administrativa, nós vimos, pela teoria da responsabilização nas 3 esferas, além da multa administrativa, ele pode ser responsabilizado penalmente. Uma das penas do direito penal é a multa aplicada pelo juiz no direito penal. Então, a privativa de liberdade e a multa são as penas que não estão definidas de forma específica na Lei 9.605, mas elas aparecem como penas definidas na parte especial da lei. Então, nos artigos que definem os tipos penais, nós temos as penas detalhadas e ali você encontra as penas privativas de liberdade e multa ou multa conforme a situação. Tá certo? Mas, no artigo 8º da Lei 9.605, acompanha aí na legislação, nós temos as chamadas penas restritivas de direito. Quais são as penas restritivas de direito para a pessoa física? Nós temos a pena de prestação de serviços à comunidade, em que a pessoa será forçada a prestar algum tipo de serviço comunitário, em algum órgão, em alguma instituição. Nós temos a chamada pena de interdição temporária de direitos, onde alguns direitos da pessoa física serão temporariamente interditados pelo juiz. Ele vai retirar algum direito daquela pessoa. Então, frequentar determinado local, por exemplo. Suspensão parcial ou total de atividades. Então, algum tipo de atividade, algum tipo de ação daquela pessoa física, se for um profissional liberal, por exemplo, ele não pode realizar. Prestação pecuniária. Essa é o famoso pagamento de cesta básica, que se falava muito quando saiu essa lei. A legislação penal ambiental, a lei dos crimes ambientais, determina que a pessoa faz um crime e ela paga a cesta básica e está tudo certo. Não é exatamente isso. Mas é a possibilidade da chamada prestação pecuniária. Vai mensalmente, por um determinado período, conforme a sentença do juiz, realizar um pagamento a alguma instituição, seja ambiental, uma instituição de caridade. E temos como última pena de restrição de direitos o chamado recolhimento domiciliar, em que não é a privação de liberdade por detenção e reclusão no estabelecimento penitenciário, mas ele deve se recolher ao seu domicílio. Então, recapitulando as penas, a privativa de liberdade e multa, eu vou encontrar apenas a menção sobre elas na lei nos próprios artigos da parte especial, nos próprios crimes que estão definidos. Ali diz a pena. Já as penas restritivas de direito, elas estão definidas no artigo 8º. Então, são as penas restritivas de direito da pessoa física, ok? Então, essas são as penas da pessoa física. Grave bem. Restritiva, ou melhor, privativa de liberdade, multa e restritiva de direitos. E a restritiva de direitos ainda tem essa subdivisão de prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito, suspensão total ou parcial de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Ok? Então, nós encontramos exatamente essas penas a partir do artigo 8º das penas restritivas de direito. E a pessoa jurídica? Aonde nós encontramos as sanções penais da pessoa jurídica? Então, nós encontramos ali no artigo 21 que a pessoa jurídica, nós já vimos isso, ela pode ser responsabilizada penalmente. Nós encontramos que as penas para a pessoa jurídica serão a multa,
Então, a aplicação de um valor pecuniário em forma de multa, em que a empresa deve recolher, conforme a determinação do juiz. Tem também a pena restritiva de direitos para a empresa. Quais serão essas penas restritivas de direito? A suspensão total ou parcial das atividades, a interdição temporária do estabelecimento. Qual que é a diferença de um para o outro? Suspensão total ou parcial de atividade é uma atividade dentro da empresa, mas a empresa não para. Uma linha de produção fica parada, mas o restante da empresa funciona. Já a interdição temporária de estabelecimento, a empresa por inteiro ficará fechada. É a segunda forma de pena restritiva de direito. Proibição de contratar com o poder público. Então, aquela empresa não pode participar de licitações públicas, não pode tentar vender para o Estado e também não pode receber subsídios, subvenções e doações do próprio Estado. Então, isso está definido ali no artigo 22, que são as penas restritivas de direito da pessoa jurídica. Outra pena, igual à da pessoa física e é aplicada à pessoa jurídica, é a chamada prestação de serviços à comunidade. Então, a empresa pode ser condenada pelo crime ambiental à prestação de serviços à comunidade. Mas como? Ela é um ente abstrato, ela não é um ser concreto, ela não é uma pessoa. Pode. Ela vai ter que gastar dinheiro financiando, promovendo programas de educação ambiental, obras de recuperação de áreas que foram degradadas. Ela está prestando um serviço à comunidade, ela vai gastar, ela vai pagar, ela pode colocar os seus funcionários, né, em programas dentro da empresa. Claro, eles são remunerados, os direitos trabalhistas sendo reconhecidos, mas os funcionários, uma espécie de multirão, isso pode ser convertido como uma ideia de prestação de serviços à comunidade. E, por último, a última pena que nós citamos, já comentei, é a chamada liquidação forçada. Está no artigo 24 da Lei 9605. Então, a empresa ela é fechada, literalmente, por decisão judicial. Isso vai depender do crime ambiental que ela cometer, da situação de reincidência naquele tipo de delito. Então, o juiz vai aplicar, como eu citei, como última instância de aplicação do direito penal. Tá certo? Outro ponto que nos interessa citar, já dentro desse estudo específico da lei, é a questão da imposição e da gradação da penalidade. Está no artigo 6º. O artigo 6º vai falar que para poder impor e aumentar a pena ou diminuir, ele deve observar duas situações. Está nos dois incisos do artigo 6º. A primeira situação é a gravidade do fato. Então, o quão danoso aquela ação degradatória trouxe de lesões ao meio ambiente. Então, os motivos da infração também, as consequências para a saúde pública e para o próprio meio ambiente. Tudo isso tem que ser avaliado para se aplicar uma pena maior. Os antecedentes do infrator. Então, ele é reincidente na questão ambiental. Desculpe, eu citei dois incisos, são três incisos. E a situação econômica do infrator, isso tem que ser levado em conta também, na hora de se aplicar a multa. É uma pessoa que não possui condições financeiras. Então, a gradação da multa deve ser proporcional. Princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade. São princípios gerais de direito, aplicados aqui no direito ambiental penal. Atenuantes. Existem atenuantes? Existem. Estão no artigo 14 da Lei 9.605. Então, o artigo 6º, nós estamos falando sobre a gradação da pena, aplicação e gradação da pena. Mas existem situações agravantes e atenuantes? Existem. As atenuantes estão no artigo 14. Então, o 14 fala que são situações ou são circunstâncias que atenuam a pena. O baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Então, uma pessoa humilde, uma pessoa ignorante, que não tem uma capacidade de discernimento considerável, não consegue entender exatamente quais as consequências do seu ato para o meio ambiente. Então, enquadra-se nesse inciso 1. Inciso 2, o arrependimento do infrator. Ele se arrependeu, isso foi demonstrado de forma espontânea. Ele buscou reparar o dano ambiental, se arrependeu e tenta reparar, ou ele tenta já impedir que o dano ambiental seja maior. É um crime continuado, ele cessa
os motivos da situação criminosa, aquilo que leva à condição criminosa, então enquadra-se no inciso 2. Comunicação prévia pelo próprio agente do perigo iminente da degradação ambiental. Então, aquele que cometeu o crime avisa as autoridades públicas de que cometeu e que está arrependido e quer evitar um mal maior, um dano. É uma situação atenuante, inciso 3 do artigo 14. E o inciso 4 fala em colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então, ele cometeu o crime ambiental, ele assume a situação e a responsabilidade, mas ele colabora com os agentes ambientais, ele dá informações, ele vai buscar evitar o dano ambiental em conjunto com as autoridades. Então, isso tem que ser considerado como uma atenuante. Então, grave bem as condições atenuantes, artigo 14. Já as condições agravantes, elas estão no artigo 15. São várias situações. Tá? Faça a leitura, eu vou apenas citar algumas delas. Então, o artigo 15 vai falar que existem as circunstâncias que vão agravar a pena quando não o qualificam. Lembram que nós falamos, artigo 54? Poluição, lá no caput. Causar poluição em níveis tais que possa causar danos à saúde humana. Isso é o crime simples, reclusão de 1 a 4 anos. Agora, no parágrafo 2º do artigo 54, se aquela situação de poluição chegar a debilitar a água naquela região, poluir a água, tirar a água, que é um bem primário, fundamental da sociedade, então é uma situação qualificadora. O crime vai ser não de 1 a 4 anos de reclusão como pena, ele vai ter como pena de 1 a 5 anos. Então, é uma situação qualificadora. Então, esse artigo 15, que está falando das agravantes dos crimes ambientais, está dizendo que tem um rol de situações que estão aí nos seus incisos, no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 15, mas, para ser considerada agravante, tem que ser uma situação, né, genérica e não especificamente uma qualificadora dentro de um próprio tipo penal. Então, se não for qualificadora, enquadra-se como agravante. Exemplo, reincidência nos crimes de natureza ambiental, já é uma agravante, o inciso 1 do artigo 15. O inciso 2 vai trazer um rol, ele vai falar, é agravante quando o agente comete a infração em que circunstâncias? Para obter vantagem pecuniária. Exemplo, o realejo, aquela maquininha em que tem um papagaio, tá, adestrado, entre aspas, que vai retirar um bilhetinho e entregar para a pessoa que está pagando ali para o comerciante, entre aspas, para aquele prestador de serviço. O realejo é uma forma de trabalho. Se aquele animal é um animal silvestre e o proprietário não tem autorização para manter aquele animal ali, que é considerado um animal em cativeiro, ele não está em condições de fugir, de voar sozinho, ele tem suas asas cortadas, então ele está debilitado, ele já é adestrado, ele vai permanecer ali. Então, ele está sendo utilizado, além dele estar sendo, entre aspas, mantido em cativeiro, ele está sendo utilizado para obter vantagem pecuniária. É a chamada utilização de animal silvestre. Utiliza-se o animal para ganhar algum tipo de vantagem, especificamente a pecuniária. Então, isso é uma agravante. Tem-se o animal em cativeiro ou na sua posse de forma ilegal, né? Lembrando, o cativeiro não necessariamente vai ser uma área fechada. Nesse caso que eu estou citando, ele tem um animal, ele possui um animal, ele está sobre o realejo, não exatamente dentro de uma cela, de uma gaiola, de uma jaula, mas ele está ali numa condição que ele não vai voar sozinho, porque ele já está até acostumado com aquele proprietário. Então é uma situação agravante, isso vai aumentar a pena, tá certo? Dê uma lida no artigo 15, você verá no inciso 2, da letra A até a letra R, a linha A até a linha R, as condições que agravam a pena. Faça essa leitura com calma, mas a explicação já foi passada, certo? Outro ponto no início da Lei 9605, que se fala, já numa questão processual, que é a possibilidade da suspensão condicional da pena. Está no artigo 16. Ele fala que nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada
nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, o juiz deu a sentença é de uma pena, detenção ou reclusão, é privativa de liberdade, mas até 3 anos. Então, automaticamente, essa pena pode ser convertida, né? Ou melhor, convertida não, ela pode ser suspensa com algumas condicionantes. Então, é a chamada suspensão condicional da pena. Condicionantes. O juiz vai estabelecer essas condições para que aquele réu, agora sentenciado, ele, cumprindo essas condições, ele deixará de cumprir a pena privativa de liberdade. Então, é a chamada suspensão condicional da pena. Então, grave, uma boa questão aí para a prova é possível suspensão condicional da pena nos delitos ambientais capitulados na Lei 9.605? Sim, desde que a pena não seja superior a 3 anos. Então, até 3 anos de penas restritivas de liberdade, detenção ou a pior, que é a reclusão, até 3 anos pode ser aplicada a suspensão condicional da pena. Então, aquele que for condenado até 3 anos, na prática, se ele não for reincidente, obviamente, se ele for réu primário, tem essas condições também, a pena poderá ser suspensa, tá certo? O artigo 17, ele fala sobre reparação do dano. Ele fala que a verificação da reparação do dano, que é citado inclusive lá no Código Penal, ela tem que ser feita também mediante um laudo ambiental, um laudo de dano ambiental. Então, para se suspender a pena, suspender o processo, uma das condições é comprovar, inclusive, que houve reparação de dano. São as situações condicionantes. Então, para se provar que houve a recomposição do dano, a recuperação da área degradada, o que o artigo 17 está dizendo é que há necessidade de um laudo ambiental específico para se comprovar que o dano deixou de existir e que a área foi recuperada. Ok? O artigo 18 ele já fala sobre aumento da multa. Então, a multa aplicada pelo juiz, ela pode ter o seu valor máximo, se entender que tem que ser aumentada para dar uma pena maior. O valor pode ser aumentado no máximo em até 3 vezes, desde que, né, tenha se confirmado que houve algum tipo de vantagem econômica oferida naquele crime ambiental. Então, é um crime, por exemplo, de caça ilegal, de tráfico de animais, então tem dinheiro envolvido no cometimento do crime, o juiz pode aumentar a multa em até 3 vezes o seu valor máximo, tá certo? Nós fechamos até aqui a parte já inicial da Lei 9605, falando sobre pessoa jurídica, sobre sujeito ativo, o sujeito passivo, falamos da pessoa jurídica sendo responsabilizada, a quebra da pessoa jurídica, ou seja, a despersonalização da pessoa jurídica. Chegamos sobre as condições qualificadoras, agravantes, atenuantes, entramos um pouquinho ali em processo penal, porque eu estou seguindo mais ou menos os artigos da legislação. Nem sempre eu vou seguir na ordem, vocês puderam perceber. Eu tento fazer uma concatenação de ideias para ficar mais clara a compreensão desse estudo. Mas eu vou fechando esse bloco por aqui, que o próximo capítulo ele já fala sobre a questão da infração administrativa, que eu falei que é uma parte pequena da lei, mas nós já falaremos num bloco separado. Até lá.